Amada igreja, boa noite, a paz de Cristo. É sempre uma alegria enorme vir a querida Ievade. Não imaginava que a extensão da história de vocês, não é? Pensei apenas na festa, 30 anos, e percebo hoje que já se vão quase 70 anos. Isso aí é uma igreja relevante, importante, abençoada. E seja Deus exaltado e glorificado por esta obra aberta aqui neste lugar. Minha alegria, ela aumenta, não é? Além de estar com vocês, estar junto a esse amigo, companheiro, pastor Carlos Pedro, por quem tenho admiração, respeito, não é? Reconheço nele a autoridade que Deus lhe confiou, não é? Amo ouvi-lo pregar, e isto não é de hoje, não é de agora, não é de pouco tempo para cá. Em outros lugares sempre tive por ele essa admiração. Deus abençoe, obrigado. Deus continue abençoando, Senhor, toda a sua casa, tá bom? E usando de forma poderosa. Aos muitos amigos que nós temos aqui, não é? Pastor Josebias, pastor Paulo César, por quem também tenho um carinho enorme por ele, a casa dele. Pastor Paulo já foi muitas vezes usado para abençoar a minha vida em momentos assim, chaves, né? Ímpar. E a gente não pode esquecer, né? Não pode. Deus abençoe, tá bom? Alexandre, não é? Companheirão, uma benção, irmão. Alexandre é uma benção. Eu vou contar um negócio aqui, mas já viu alguém ligar para alguém e perguntar se quer dinheiro? Alexandre, ó. E ainda nem paguei. O senhor ele não fez. Sou eu que estou atrapalhando? Né? Ele está ajeitando. Ah, tá. Obrigado por tudo. Você é alguém que Deus levantou para deitar água, né? Em nossas mãos. Deus lhe prospere ainda mais, tá bom? Muito obrigado. Em Cristo digo a verdade. Vamos à palavra de Deus. Bom demais rever a irmã Esther, que foi ali me dar um abraço, orou por mim, não é? Cadê ela? Ah, Deus lhe abençoe, tá bom? Vamos num texto da Bíblia conhecidíssimo, Marcos, capítulo de número 16, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 9, Marcos capítulo 16, Evangelho acerca de Jesus, que Marcos escreveu, capítulo 16, a partir do versículo 9, diz assim, ó: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
O Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Tomai os vossos assentos, obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto, como disse, é muito conhecido, principalmente por estar nele algo que dá sentido a esta reunião, a esta festa, a esta igreja. Pastor Gesiel, Deus o abençoe. Que é a ordem deixada por Jesus, que está no versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Dá sentido aos 30 anos de emancipação, aos quase 70 anos. Por que igreja se abre? Por que existe igreja? Por causa disso aqui, por causa desta ordem. Esta é uma missão. Agora, eu preciso que vocês entendam que este é um dos capítulos mais importantes do cristianismo. Um dos capítulos mais importantes do cristianismo. Uma história dividida em vários capítulos, esse é um dos mais importantes. Por quê? Que capítulo é esse? De forma abrangente, é o capítulo onde Cristo, Jesus, encarnado, veio resolver o grande problema da humanidade. Qual é o grande problema da humanidade? O pecado, o distanciamento, este afastamento, este abismo que existia entre Deus, o Criador, e a criatura. Desde o pecado original, o pecado do primeiro homem, Adão, Eva. À medida que o tempo passava, o homem se distanciava, afastava mais ainda de Deus, e não havia jeito. Deus, olhando do céu para a terra, o que diz a Bíblia? Não viu um justo sequer. O homem afundava no pecado, o homem se distanciava ainda mais de Deus. Agora, não pensem os senhores que Deus foi pego de surpresa. Não foi. O pecado, a decadência, o pecado de Adão, abriu-se uma porta, falo desse jeito para que haja compreensão, onde todo tipo de mazela, todo tipo de coisa ruim que deveria ficar fechada, amarrada, entrou por causa desta legalidade, desta desobediência do homem a Deus. Agora, se você for ler, por exemplo, Pedro fala sobre isso, um texto que eu gosto muito, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, sim, não falando do contexto em si, mas lá tem uma informação dizendo que no livro da vida do Cordeiro, a parte final, capítulo 13, versículo 8, livro da vida do Cordeiro que foi morto. Aí, dependendo da versão, diz assim, antes da fundação do mundo. Ou a minha diz assim, desde a fundação do mundo. Você sabe que o nosso calendário é um calendário papal, não é? Criada pelo Papa Gregório, e ele baseia justamente esse calendário na manifestação, na encarnação do Cristo, dividindo a história antes de Cristo e depois de Cristo. Então, se nós, me parece que há uma discrepância aí de 3, da fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Olha a grandiosidade de Deus. Antes do problema existir, a solução já estava criada. Diga para alguém, ele sempre soube de tudo. O diabo nunca vai pegar Deus de surpresa, nunca. Aprontei, e Deus olhando, não que se alegrou, não, mas Deus olhou e disse, fique em paz, o cordeiro não vai ser preparado, o cordeiro já está. Aleluia, isso deveria te alegrar mais. A solução, Deus da glória. Então, o homem afastado, Cristo agora se manifesta.
nasce da irmã Maria, filho do seu Zé, porque Deus não precisa enfeitar nada. Para um pai, alguém para cuidar do seu filho, um Zé basta. Deus olhando e dizendo, um Zé. E aí a manifestação do Filho de Deus para trazer a criatura de volta à comunhão perdida no Éden. Aos 30 anos ele vai à cruz, ao madeiro, entregando a sua vida. E eu preciso dizer aos senhores que a morte não tinha poder para matá-lo. Nunca teve. Ele encontrou com a morte várias vezes e venceu, ganhou. O que houve na cruz não foi ele morreu. Não, o que houve na cruz do Calvário? Ele se deixou morrer. A morte devia ter um pavor dele. E na cruz ele diz, vem, me leva, porque eu preciso cumprir o plano da redenção, o plano da salvação, porque tem uma igreja lá na Itaoca para encher de almas, encher de vidas. Vem, me leva. Ficou 3 dias em uma sepultura emprestada, porque nunca foi plano dele ficar ali muito tempo. Ai, por que 3 dias? Não, também porque precisasse de 3 dias para retornar à vida. É porque durante 3 dias ele estava cumprindo etapas deste poderoso capítulo de trazer o homem de volta à comunhão perdida. Aí você encontra na Bíblia, a Bíblia vai dizer que ele desceu às partes mais baixas do abismo. A Bíblia vai dizer que ele falou aos homens, pregou aos homens que estavam no seio de Abraão, pregou. Na verdade ele confirma a fé, é como se ele dissesse assim, tudo que falaram acerca de mim, hoje se cumpre. Confirmando a fé daqueles que morreram na esperança da manifestação daquele que seria o Salvador. Levou cativo o cativeiro, tirou do mesmo plano físico o que antes conhecíamos como seio de Abraão e hoje chamamos de paraíso. Levou para um outro lugar. Todo crente pentecostal gosta disso aqui. Também foi lá ter uma conversinha, o nosso adversário, sozinho. Quem é que entra sozinho na casa do inimigo? Jesus. E ninguém barra, ninguém trava, ninguém controla. E ele vem entrando. E eu gosto quando a Bíblia diz, e me perdoe a empolgação do pregador, mas eu não consigo ser diferente quando eu leio isso na Bíblia. E ele tomou. Repita comigo, tomou. Ele não pediu, não, ele exigiu a chave da morte e do inferno. E esmagou, cumprindo Gênesis 3,15, de que ela lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia! Ele vai dar uma das maiores declarações que há na Bíblia. Eu visualizo na minha mente Jesus no lugar mais alto do pódio, o cinturão da vitória na mão, o troféu da vitória na mão, dando a seguinte declaração: é-me dado. Não é 90%, não é 99,9%, Satanás tem 0,01%. Não, a declaração é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu posso provocá-los esta noite? Posso? A gente anda falando muito nome de político, partido político, anda falando muito nome de problema, mas esta noite você veio aqui para gritar o nome daquele que tem
todo o poder. Levantem suas mãos e comece a falar: Jesus, só isso. Jesus, manda no céu, manda na terra. Não tem inimigo, não tem adversário. Aleluia, aleluia, aleluias. É-me dado todo o poder. Aleluia. Para mim, pastor Carlos, aqui começa a igreja, a história da igreja. Aí alguém vai dizer: mas e Atos 2? Aí é inauguração. Mas para mim começou aqui. E por que é que o Senhor assim pensa? Porque a vitória de Cristo, ela foi na terra. Então a vitória tinha que ficar onde? Na terra. A vitória de Cristo não tem sentido no céu. E aí, no lugar mais alto do pódio, ele olhou para mim e disse: ei! E eu olhei: está perdido, né? Está morto, né? Vem para cá. Está me chamando? Sim, para ficar onde? Comigo no pódio. Chamou mais alguém e nos colocou no pódio. Sim, se fôssemos chamados de vencedores, já seria bom demais. Mas a Bíblia não diz que somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos... vocês sabem também, já chegou a informação aí. A Bíblia diz que nós somos mais. Agora pegue na mão de alguém e diga assim: mais do que vencedor? Mas tu venceu o quê? Esta é a graça do Evangelho. É por isso que o diabo odeia a igreja. Odeia! Porque eu não ganhei nada, eu não venci nada. Mas ele foi lá, ganhou por mim e colocou a vitória na nossa mão. É por isso que a Bíblia diz assim: a vitória é nossa. A vitória é de quem? A vitória é nossa. É nossa, sim, como? Pelo sangue de Jesus. Venceu o mundo e nos deu a vitória. Venceu o pecado e nos deu a vitória. Venceu o diabo e nos deu a vitória. E deu a senha: em meu nome. Em meu nome. Aleluia. Aleluia. Se o tecladista fosse meu amigo. Mas ele não é. Falei tudo isto para olharmos de novo para o texto lido, que fala sobre a ressurreição. E, segundo o relato de Marcos, apareceu primeiramente a Maria Madalena. E aí, como havia muitas Marias, como é que se identifica essa? Qual Maria foi que ele apareceu? Aí o texto, o escritor diz assim: aquela que tinha 7 demônios. Isso aqui é uma forma de... que você fala o nome, tem gente que não lembra. Aí tu fala do defeito, do problema. Que pessoa? Aquela que o marido, aquele que a mulher, a pessoa, lembrei, não lembra do nome, mas lembra do problema. Então que Maria é essa? Aqui tinha 7 demônios. Agora, a graça o texto diz tinha, porque tem gente que não consegue esquecer de onde foi que nós saímos, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: esqueça o passado das pessoas, porque antes tinha demônio, mas e agora? Ela tem a revelação. Jesus está vivo. Quando ela conta aos 11,
porque Judas não está mais entre eles. Diz o texto, eles não creram. E por que não creem? Porque eles não prestam atenção no que ele está dizendo, mas quem está dizendo. E aqui, permita dizer-lhes 11 que estão pensando: colégio apostólico é nosso. Jesus vai deixar de aparecer para a gente para aparecer para uma ex-endemoniada? Não creram. Apareceu de novo no caminho de Emaús. Eles estão deixando Jerusalém, eles estão descendo de Jerusalém. E é perto, é perto. A verdade é que eles estão desistindo da fé. Eles estão desviando, mataram o nosso mestre. Aí Jesus chega e começa a conversar com eles. Outra forma, diz o texto, e eles não reconhecem que é o Cristo. Quando chegam em casa, a Bíblia vai dizer que ele fez como quem ia adiante. Fazer como quem vai não significa querer ir, mas eles vão constrangê-lo a entrar. E Jesus era crente. E todo crente tem duas características: a gente gosta de conversar e comida. A conversa estava na estrada, continua na casa. E a comida, e no partir do pão. A comida ali. Jesus devia ter um jeito único de partir o pão. Como eu gosto de pensar, na hora que foi partir o pão, eles olharam para as mãos. Quando olharam para as mãos, viram as marcas. Ai, a mente, os olhos se abriram. Um olhou para o outro e disse: é ele, é ele, é ele. Aí Jesus desaparece. E fica um olhando para o outro dizendo: a gente não conheceu, não reconheceu. Mas enquanto ele falava, o coração da gente pegava fogo. E aí como é que fica em Emaús sabendo que ele está vivo? Se tem alguém em Emaús hoje, é hora de voltar para casa. É hora de voltar para Jerusalém. É hora de voltar para o ministério. É hora de voltar para a chamada. E os dois agora, pegando fogo, vão falar com os 11. Quem abriu? Pedro, o discípulo mais velho que Jesus tinha. João, o mais novo. Alguns dizem que possivelmente João fosse um adolescente quando foi chamado para fazer parte do ministério integral de Jesus. Mas qual é a mensagem? Nós ouvimos. Um olhando para a cara do outro dizendo: viu quem? Jesus. Que de novo? A ex-endemoniada já passou aqui. E agora esses dois que perto da gente não são nada. Vai doer um pouquinho, mas eu preciso dizer: a maior verdade acerca do Evangelho não é conhecimento de hebraico, grego. Não, e eu não estou pregando contra o conhecimento, por favor. Nenhuma verdade, nenhum conhecimento, por maior que seja, se equipara ao que eu vou dizer agora. A maior verdade do Evangelho é esta: Jesus está vivo. Se tem conhecimento, mas se ele está morto para você, teu conhecimento não serve de nada. Porque tem gente que está igual os 11. Tem história, tem histórico, andou, viajou com ele, mas está vivendo o evangelho do foi bom enquanto durou. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer: não foi bom não, é bom, está sendo bom. E por que o senhor prega assim? Como é que o senhor sabe que ele está vivo? Eu nunca vi morto falar. Eu nunca senti presença de alguém que está morto. E aqui eu já senti a presença dele. Já. Aleluia. Pegue na mão de alguém, por favor. Levante, erga a mão dele, a mão dela para o alto e diga: vamos adorá-lo. Para um Jesus vivo, um culto vivo. Por que vocês gritam tanto?
Espírito? Porque Ele está vivo e nós também. Por que vocês aplaudem? Porque Ele está vivo e nós também. Ei, e evade 30 anos, não deixa a chama do Evangelho apagar. Vivo, vivo, vivo. Manaya Delemantaramachei. Não escutaram, não creram em Maria, não acreditaram em Maria, não acreditaram nos dois. Aí diz o texto, o relato de Marcos: finalmente Jesus apareceu no meio deles. É diferente que Maria tem que bater, os dois têm que bater, e quem é a porta não bate, ele entra. Apareceu no meio deles. Agora eu chamo a atenção dos senhores: e lançou-lhes em rosto. Essa expressão lançar em rosto sinaliza, indica, aponta para o quê? Para o estado de espírito que fez Jesus entrar naquela reunião. E lançou-lhes em rosto. Ele veio e veio bravo. Ele veio e não veio para brincadeira. Ele entrou na reunião e diz o texto: e lançou-lhes em rosto a dureza e incredulidade. Dois problemas que a igreja do século 21, a igreja da pós-modernidade tem que tomar cuidado. Dureza e incredulidade. Incredulidade, dificuldade para quê? Dificuldade de acreditar. Pastor, tem muita mentira por aí, eu sei. Pastor, tem muita gente fazendo besteira por aí, eu sei. Eu ando um pouquinho por aí. Mas não deixe a mentira anular a verdade. Não é porque tem coisa errada que Deus deixou de ser Deus. Jesus deixou de ser Jesus. Cuidado. E hoje em dia está tão esquisita que é piada com coisa séria. É gente falando línguas estranhas, brincando com coisas sagradas. Igreja, tomemos cuidado com aquilo que é santo, para nós não profanarmos. E lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza. Dureza. Não é que não, mas o culto pode pegar fogo. Está o cara olhando para o teto. Que hora que acaba? Será que ainda tem jogo da Copa hoje? Duro. E uns são tão duros que ainda dizem assim: pastor, mas eu já fui assim, esse jeito, né? E não é mais porque amadureci. Eu não sabia que desviar tinha mudado de nome agora. Irmão, isto é amadurecer. Eu não defendo como prática. Entendo o que eu vou dizer. Eu acho que eu já falei isso aqui, já falei e repito. Eu não defendo como prática, que eu também não sou assim. Então eu não posso ensinar aquilo que não é nem para mim. Como prática não. Que tem gente que você também, a paz do Senhor, já entra no manto. Eita glória, calma. Você é assim também. É igual minha mulher. Minha mulher, se alguém já vem marchando na direção dela, eu falo: espera, deixa eu falar primeiro. Já vai, né? É verdade. Eu falo: todo mundo sabe de nada e já é verdade. Não, aguarda. Agora, irmão, é um extremo, mas nunca também. Eu não defendo como prática, mas de vez em quando a gente tem que entrar no manto mesmo. Tem que entrar, se nunca. Tem que ter culto, que o culto de todo mundo acaba, mas o meu continua. Aleluia, sim. Tem que ter dia que eu perco o controle e digo para ele: estou igual Davi hoje, eu vou bailar, eu vou dançar. Por quê? Porque a presença dele está voltando para a minha vida. Vai, é aniversário,
é 30 anos. Eu quase morri em março. Eu vou largar tudo aqui. Depois vocês chamam o SAMU para mim. Mas eu preciso hoje manifestar a minha alegria. Adore Ele. Aleluia. Bata na mão de umas 3 pessoas e diga: dê lugar. Dá lugar. Dá lugar. Borra essa maquiagem. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmão. Quem é batizado no Espírito Santo, vai, fala em línguas estranhas. Aleluia! Se alguém precisa de renovo, seja renovado, seja renovada agora. Aleluia! Dureza e incredulidade. Por que é que Jesus está tão bravo? Jesus está bravo porque não está falando com quem chegou ontem. Já andam com ele 3 anos e meio. O que está havendo com a gente? Está podendo ouvir mais nada. Pastor, hoje tem que tratar a gente cheio de dedo, lindinho, bonitinha de Jesus. Eu não vim defender maus tratos, ignorância. Mas o que está havendo com a gente, irmão? Todo esquisito, toda esquisita, mas quer ser bajulado. Tu já aguenta comer um caldo grosso. Aguenta. Tu já suporta. A Bíblia diz que o pai corrige ao filho que ama. Uma geração de obreiros que eu ando preocupado. O que está havendo, irmão? É não ser tratado igual novo convertido. Amadurece, rapaz. Suporta. Aceita. E fica quieto. Eita. Por que é que Jesus está tão bravo? Porque Jesus entra dentro de uma casa, uma sala, e encontra 11 homens, e diz o texto, que estavam tristes e chorando. Esse era o estado de espírito deles. E eu imagino o Pedro olhando para o João, dizendo: João, foi bom enquanto durou. O outro começava a dizer: lembra daquele dia? Qual dia? Que ele curou o cego. Aquele dia ele estava demais. E o outro: e aquele dia dos pães e peixe? Não, aquele dia ele estava possuído. Aquele dia, rapaz, eu achei que ia dar errado. Eu achei que ia dar ruim. Mas ele, que vai fazer falta. Que saudade. Aí Jesus entra dentro da sala, dentro da casa, e diz: eita, que isso? Quer dizer que eu deixei a minha glória, me encarnei, passei pelo que passei, para o negócio nem começar, e você estar com esse sentimento do já acabou? Eu vim dizer a Evade aqui hoje, 30 anos, né? Já viveram muita coisa, mas isso aqui não é fim de nada. Isto aqui não é fim de nada. Levante a mão e eu libero uma palavra. Agora é que vai ficar bom. Agora é que vai ficar bom. Ei, receba uma palavra. Agora é que vai. Nada de ficar olhando para trás. Não, há um caminho
tenho diante de nós. E Ele me trouxe aqui para dizer: eu vim dar início e vocês vão continuar. Vai haver salvação em massas aqui nesta casa. Vai haver milagres, prodígios e maravilhas. Alguém vai ouvir falar que está havendo lá na IEVAD, e a notícia é: o fogo pega, Jesus liberta, as pessoas estão sendo salvas. Ei, me ajude a pregar. Pegue na mão de alguém e diga: não é fim, é começo. Começo. Diga para umas 2 pessoas: se prepare, Deus vai te usar. Pode falar. Acelera, meu filho. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Levantem as mãos. Moças e rapazes, levantem as mãos. Eu tenho algo profético para liberar sobre a vida de vocês. Deus vai usar vocês. Deus vai usar vocês. Não acabou, não terminou, não é fim de nada. A história continua. A história continua. Receba algo da parte de Deus sobre a sua vida agora. Aleluia, aleluia. Jesus, esse Jesus, 11 homens que estavam tristes e chorando, recebem no versículo 15 a seguinte ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus está ensinando como se acaba com reunião de choro e tristeza. Como pregador? Dando trabalho. Ai, 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 por que eu vim hoje? Porque tu precisava ouvir esta mensagem. Eu achei que ele ia me pegar no colo. Não, você não. Você não. Mãe, você não. Para você é a ordem. Vai pregar. Você sabe o que você está precisando? Trabalho. Quem trabalha não dá trabalho. Como é que aquele louvor da harpa? Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, se na vinha do Senhor trabalhar e orar, na seara e na vinha do... Meu desejo é, e ocupado eu quero, sim, na vinha. Ponte o dedo para alguém e diz: está fazendo o quê? Parado desse jeito. Volta para a seara. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto, não é digno. Volta para o trabalho. Ide por
pregai o evangelho. Aí fica essas conversas, mas o pastor não me chama. Ué, 16, 15 é o quê? Como é que quem já foi chamado quer ser chamado de novo? Não, pastor não chama. Pastor não me dá oportunidade. Aonde? Eu fico lá, pastor, doido para cantar, doida para cantar. Ah, aqui? Não. Cantaram quantos louvores aqui? Uns 5, 6, 9 horas. Já imaginou se todo mundo que quer cantar, que hora que esse culto acaba? Agora, quer cantar mesmo? Tem nenhuma praça aqui não? Aqui para cantar um hino, se bem que agora esses hinos aí que fica repetindo. Chega a dar uma raiva. Ele está entrando. Aí tem hora que eu falo, eu já sei. E repete. Mas normalmente é o quê? 5 minutos, um louvor. Na guerra. Agora lá tu canta 10, canta Matos, canta Shirley, canta Rose. Canta. Pastor, meu negócio é pregar, mas o pastor não chama. Entenda uma coisa, gente. A função aqui, ela é destinada a quem Deus levantou para tal função. Sim, levantou para isto. Tem chamada, isso é chamada específica. E já que eu estou afundando um prego, vai mais. Se Deus não te chamou, sossega. Quer fazer o que Deus não tem para você? Aí o pastor te agrada e desagrada a multidão. Não, está errado. Aqui é lugar, foi chamado. Deus te levantou. Não estou falando de estilo. Que estilo muda. Um é mais igual eu, mais doido. Outro é mais devagar. Mas não é estilo que define se você prega ou não. É o que você fala, como você fala, como você comunica. Chamada específica. Agora, quer pregar mesmo? Não tem nenhum presídio por aqui não. Irmão, os maiores avivamentos que eu vi na vida, dentro de presídio. E olha que eu já rodei um pouquinho. Lá você, Pai do Senhor, lá fica crente mesmo. Lá, meu Deus, eles lêem a Bíblia numa semana. Vai numa semana, na outra, e a folha cheia de perguntas. E quando você diz assim, vou terminar, eles, mais um pouquinho. Pastor, a gente ama o Senhor. Quando sair daqui a gente quer ir na sua igreja. Deixa seu número. Dava eu esquecia na hora. Meu número. Quer pregar? Trabalho tem. E a ordem hoje continua ainda sendo esta: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será. Esta é, aleluia, a ordem, a missão e a pregação do evangelho. Eles já estão indo, eles já estão saindo. Parece que eu vejo Jesus os chamando, dizendo: discípulos. Que foi, mestre? Já não basta. Em meu nome expulsarão demônios. Olha aqui para mim. Eu me recuso. Eu, Clésio de Araújo, me recuso a fazer parte de uma religião.
Eu me recuso e tenho me recusado há muitos anos a ser um pregador religioso. Entendo até o termo, mas eu não sou. E por que não? Porque evangelho, o reino, é mais do que palavras, dogmas, filosofia. E eu preciso alertá-los esta noite que o diabo é doido para tirar o poder da igreja. E por quê? Porque o que nos diferencia de todas as outras religiões não é só o livro, não é só o líder, porque toda religião tem um líder, toda religião tem um livro, e aqui não é a questão do certo ou errado, mas ele é doido para nos igualar, porque se nos igualar a gente senta e discute, não é que esteja errado, a gente senta e debate, a gente senta e argumenta, e eles apresentam o deles, e nós vamos apresentar o nosso. Mas Jesus disse: vão pregar, mas não vão só com argumentos em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Eita glória! Vocês orarão, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Coloque a mão no ombro de alguém e diga a ele ou a ela: isto foi dado à igreja. Não foi dado a pastor, a pregador, a cantor, a grupo específico. Ele deu isto à igreja. Ninguém tem o que a igreja tem. A igreja onde chega. É por isso que eu fico agoniando quando alguém não entende o propósito, a sua missão, este investimento, este revestimento dado por Deus, dado por Jesus. Quando não entende: se a irmã da oração tivesse aqui, se o pastor viesse, se alguém chegasse aqui. E você é o que lá, meu filho? Você é o que lá? Um dos grandes títulos que eu encontro na Bíblia acerca da igreja é que a igreja é uma embaixada. O que é uma embaixada? Você já foi na embaixada? Até a porta é Brasil. Até a porta, a lei é brasileira. Passou da porta para dentro, a lei que vale lá é a lei do país que aquela embaixada representa. É isso que Jesus disse: vocês são embaixada. Porque quando você chega, quem está chegando? Quando você chega, quem chegou? O céu chegou. O representante do Pai, do Filho e do Espírito Santo chegou. É esta visão. Quando você chega, Jesus está dizendo: eu estou lá, eu cheguei lá. Muda esta concepção. Se aqui abrisse uma igreja, igreja não é esse espaço físico. O espaço físico é o lugar da comunhão para gerar edificação. Mas igreja somos nós, plantados no mundo para manifestarmos o reino de Cristo na terra. Aonde você chegar, estenda as mãos. Aonde você entrar. Eu ando preocupado, pastor Carlos, porque eu vim de uma geração mais corajosa. Mas hoje é um medo não pode ver nada na rua, falta pouco se benzer, não passa embaixo de escada, não vê gato preto, arrupiei, e umas orações. Seu Satanás, poderia por gentileza sair? Não precisa ser hoje, eu vou te dar 30 dias. Provoque quem está perto de você e diga: a igreja não pede, a igreja ordena. A igreja não pede,
A igreja ordena, Jesus diz: em meu nome. A igreja chega. E outra coisa, irmão, se o diabo começar: eu te conheço, eu sei quem tu é, eu sei o que tu faz, fica com medo não. Quando ele falar essas coisas, tu diz: tu me conhece, eu também me conheço, você não está falando nada novo para mim não. E outra coisa, eu não vim aqui fazer nada no meu nome não, eu vim aqui porque eu recebi uma missão, é no nome dele. Vai saindo, vai juntando a tua bagagem, irmão. Entra em casa hoje, entra em casa hoje, sabe? Vai lá no teu quarto, entra em casa, vai pela rua hoje diferente. Sai da minha frente, Satanás, senão eu vou fazer que suco de você. Hoje aqui eu tô cheio de Deus, eu tô revestido de Deus. Dê a mão a quem está perto de você e diga: vamos receber poder para continuarmos na missão. Acabou para os demônios hoje, acabou para o império das trevas hoje, acabou. Me cantará cheia. Acabou. Ele vai tomar a Itaoca. Ele vai tomar a avenida Itaoca. Não tem nada maior, não tem nada mais poderoso que o nome de Jesus. E o Senhor deu esta missão à igreja. Vai recebendo aí, vai recebendo aí, vai recebendo aí. Me cantaramaia. Vai recebendo aí nos 30 anos desta igreja. Neste sábado à noite, seja revestido de poder. Vai se colocando em pé e adorando. Vai se pondo, se colocando em pés e dando glória. E vai recebendo. Bate, meu filho, bate. Bate, é sério. Toca esse trem, isso. Toca, é na marcha. Vai recebendo poder. Vai recebendo poder. Em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Aleluia. Dê um abraço em alguém agora, mas dê um abraço ligado nele. Dê um abraço ligada nela. Oh, glória! E vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Abra a sua boca. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Diga, diga, ei! Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque ele vive. Porque ele
canta e invade, vai! Abre a tua boca, diz! Posso ver do amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Alguém aqui esta noite que precisa voltar ao caminho, à presença, à casa do Pai. E eu quero orar por você agora. Cadê a primeira alma, a primeira pessoa que quer retornar à presença do Senhor Jesus? Peça licença de onde você está e venha aqui à frente. É só isso que você precisa. Venha, volte para Jesus agora. Volte para Jesus esta noite. Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. A igreja orando, a igreja orando. Este é um momento de muita guerra, muita batalha, mas a vitória é nossa. A vitória é nossa. Pastor, a igreja está muito cheia. Não tenha vergonha. Você está entre amigos, entre irmãos, sim, entre companheiros. Se você quer hoje voltar ao lugar de onde você jamais deveria ter saído, tenha coragem agora. Peça licença. Onde está um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, não sei, que sente a necessidade de retornar ao caminho. Talvez seu caso não seja voltar, retornar, como eu estou falando, mas você quer tomar esta decisão pela primeira vez. Você vem, você gosta, mas nunca confessou, aceitou, nunca levantou a sua mão. Mas o Espírito de Deus está falando com você aí agora. Sim, parece que tem uma voz dentro de mim. Parece não, tem. E é o Espírito Santo, porque é Ele que convence. É Ele quem faz a obra. Pastor, eu estou com vergonha. Peça alguém, então fale com alguém. Você vai comigo, você me leva. E esta pessoa vai conduzi-la, vai trazer você até aqui, para que a igreja esteja orando e abençoando a sua vida. Pregador, eu sou obrigado, obrigada. Aqui ninguém é obrigado a nada, Tudo que fazemos aqui, fazemos por amor, fazemos por escolha, por decisão, usando a razão. Se você quer, glória a Deus. Isso, moça, venha. Aqui é seu lugar. Aqui é o seu lugar. Aleluia! A primeira corajosa está aqui. Onde está a segunda alma, a segunda vida, a segunda pessoa. Não é por números. Não é esta a nossa preocupação. Preocupação é onde você vai estar depois do arrebatamento da igreja. Se você quer, venha. Pastor, queria tanto que minha mulher fosse, queria tanto que meu marido, meu pai, meu filho ou meus filhos. Salvação individual. Ninguém pode tomar esta decisão por você. Ninguém. Por mais que a gente queira, por mais que a gente ame, o homem não tem condições de salvar-se a si mesmo, quanto mais outra pessoa. Só você pode tomar esta decisão, sem constrangimento, sem obrigação.
apenas usando a sua razão e decidindo: eu quero Jesus, eu quero voltar, eu quero começar. Se há mais alguém, eu insisto, porque eu sei que sempre há. E eu sei que esse é um momento de guerra, de batalha, ir ou não ir, e se eu for, e depois o que vão dizer, o que vão falar. O amanhã não nos pertence. A única coisa que o ser humano tem de fato, de verdade, é o hoje, é o agora. O amanhã não existe. Se você quer, venha à frente. Glória a Deus, glória a Deus. Estendamos as nossas mãos e oremos por esta vida preciosa, preciosíssima. Aleluias, aleluias. Senhor, muito obrigado pela confirmação da tua palavra. Aí está esta alma, esta vida preciosa, amada e querida por ti. Segura em suas mãos, firma os seus pés. Ó Deus, que seja iniciado hoje um novo tempo na vida dela. Que ela seja uma bênção para esta casa bênção para ela. Prepara pessoas para estarem auxiliando, ajudando, cooperando com ela. Nós a abençoamos em um nome poderoso de Jesus. Quem concorda com a vitória dela, diga amém. Pastor Carlos Pedro.